Eu senti empatia de uma lesma. Eu tava passando por ela no sol. Ela tava, tipo, toda durinha, assim. Toda assim, ó. Aí eu passei pra ela e fiz assim, ó. Eu senti uma expressão de dor nela. Eu senti como se ela estivesse sofrendo pelo sol. E eu parei pra pensar sobre isso. Como que eu senti empatia por uma lesma? Tem pessoas que não sentem empatia por seres humanos. Ou animaizinhos, ou crianças. É bizarro isso. E eu parei pra pensar um pouco sobre isso. E sobre o impacto disso, né, na sociedade, a empatia. Obviamente esse vídeo é sobre a minha opinião das coisas, não sou formado em nada, tá? Bom, empatia é a capacidade de se colocar no lugar do próximo, né? De sentir o que o outro sente, de entender os problemas do outro e tentar ajudá-lo, querer ajudá-lo, né? E é algo muito bom para a sociedade. Se todo mundo tivesse empatia, a gente viveria numa utopia, ia ser muito bom. Mas não é assim que funciona, né? Porque a empatia também tem um ponto ruim. Justamente por você entender que a pessoa, ou o animal, ou qualquer coisa que seja, que você entenda que está sofrendo, você também sente isso. E isso, né, é um sentimento ruim, a princípio, para o observador que está sentindo. Mas para a sociedade é algo bom, porque se todo mundo visse o outro sofrendo e tentasse ajudar, todo mundo ia se ajudar. E talvez os problemas da sociedade não seriam como são hoje. Empatia é a capacidade de compreender os sentimentos, pensamentos e perspectivas de outra pessoa, colocando-se no lugar dela. Envolve ouvir com atenção, sem julgamentos e responder de forma cuidadosa, reconhecendo a emoção do outro sem necessariamente concordar, o que fortalece laços e relacionamentos. É muito importante, né, na sociedade, mas não por você, pelos outros. E isso que é o ponto difícil dessa questão, desse sentimento. Inclusive, pessoas que têm sociopatia, psicopatia, são a falta de empatia, né? Que eu saiba. Vou pesquisar também, inclusive. É um transtorno de personalidade grave caracterizado pela falta de empatia. Olha aí. Remorso, manipulação e comportamento antissocial, frequentemente descrito como transtorno de... Tá. Justamente, psicopatia é a falta de empatia. Olha, eu nem sabia disso, mas faz sentido. Uma pessoa que tem empatia, ela vai sentir pelo outro, ela não vai querer machucar o outro ou diminuir o outro de nenhum jeito, porque ela reconhece que ela é uma pessoa como a si mesma. Tipo, tudo bem, tem pessoas psicopatas, aí a gente ensina elas a ter empatia sem sentir empatia. Vamos lá. Eu tenho essa capacidade de sentir no lugar do outro. Isso eu acho que dá pra ensinar pra alguém que não tem, algum psicopata. Se você falar pra ele, você gostaria que te esfaqueassem? Aí ele ia falar, provavelmente, não, porque eu sinto dor. Aí você fala, então não faz com os outros. Essa é uma pergunta, né, uma forma de entender muito melhor. O que invade o espaço alheio, o espaço de outra pessoa, você, caso essa pessoa sofra, você não deve fazer, porque, né, é uma coisa ruim para a sociedade. Você tá sendo um otário, um cara muito mal, e mal é ruim. Você tá sendo ruim. Não é legal ser ruim. É legal um ajudar o outro, porque é assim que a sociedade cresceu e evoluiu. Enfim, então é algo muito importante para a sociedade que todo mundo deveria ter. Mas por que ninguém tem? Ninguém não, né? Por que a maioria? A maioria também não. Por que algumas pessoas não têm? O problema da empatia é justamente sentir coisas ruins. E às vezes o ser humano não gosta de sentir coisas ruins. No geral, não gosta nunca, né? Por exemplo, ir pra academia, você tá sentindo dor para fazer exercício. Mas depois você vai ter a recompensa disso. Você vai ter... Enfim, não vou citar tudo, mas saiba que para ter o ônus tem que ter o bônus. O contrário, para ter o bônus tem que ter o ônus. Para ter o sentimento bom tem que ter o sentimento ruim, é assim que a vida funciona, né? Mas o sentimento ruim não precisa ser real no sentido de impactar a vida de outras pessoas, né? Você não precisa, para ser feliz, tirar o dinheiro de outras, por exemplo. Você não precisa agredir outra pessoa para você se sentir o maioral. Não é assim que funciona. Talvez no mundo animal seja. Talvez realmente, se você estivesse lá disputando pela fêmea, você teria que fazer, mas não é assim que funciona a sociedade. O ser humano evoluiu bastante, né, desde então. E tem alternativas para esse tipo de comportamento ruim. Uma que eu já citei, a academia. Você está se prejudicando, mas para você ficar melhor, né, para você ter mais desenvolvimento físico, cardiovascular e tudo mais. E também obras ficcionais ajudam bastante, né? Fictícias. Tipo, assistir um filme ou série. Você vai sentir empatia pelaquela pessoa, por aquele protagonista, aquele personagem. Você não precisa viver na vida real. Você não precisa, tipo, ver desgraça na vida real. Tem no jornal também, se quiser, né? Se você for do realismo aí, você só sofre com coisas reais e não liga pra
obras fictícias. Mas assim, tem outras formas de você ter o sentimento ruim. Quando você joga um videogame, você passa muita raiva, você fica triste, você perde tempo, são coisas ruins, mas você tem a alegria por, né, você ganha algo com isso. É algo bom jogar videogame no geral pra quem gosta de videogame. Mas enfim, tô saindo muito do foco da empatia. Eu acho que a empatia é a coisa mais importante na sociedade. Se todo mundo fosse simpático, todo mundo ia se ajudar, não ia ter desgraça no mundo, não ia ter coisa ruim, a não ser das coisas naturais, né? Tipo doenças, esse tipo de coisa. Mas não ia ter gente matando um ao outro, roubando um ao outro, porque não teria por que roubar, né? Todo mundo se ajudar, você tá passando fome, tal comida, eu tenho comida, entendeu? Mas não é assim que a banda toca, né? Não é assim que a vida funciona. E tem um sentido por isso, né? Tem uma explicação, tem um motivo. Se você é uma pessoa muito empática, muito caridosa, você coloca a vida das pessoas acima da sua, você vai sofrer por isso. Não só porque quando você tem empatia, você sofre com as pessoas que sofrem, mas também porque as pessoas vão tirar proveito de você. Quem não tem empatia vai ver você como um trouxa e vai te pegar tudo que você tem de bom pra ela e te deixar na miséria, porque ela não liga pra você. E isso é um problema. Quando tem duas pessoas, uma tem empatia, a outra não. Essa vai se aproveitar dessa. Se nenhuma tiver empatia, cada um cuida do seu. Aí talvez em algum momento vão tretar, vão se matar porque ninguém liga e é isso. O que é ruim. Se os dois tiverem empatia, os dois vão conversar, os dois vão tentar se entender, os dois vão se ajudar. Por que isso não acontece na sociedade? Eu me pergunto, é algo simples. Talvez justamente pelo medo das pessoas que apunhalam pelas costas. Tem gente que é muito inteligente e não tem empatia nenhuma. Coloca a razão acima de qualquer sentimento. A empatia eu considero como um sentimento. Então a pessoa não liga pra você e ela só se importa com ela. Pra ela, quanto mais dinheiro melhor, eu vou roubar seu. Pra ela, quanto mais coisas boas, melhores, e quanto mais coisas boas eu puder pegar de você, melhor. Enfim, então tem motivo pra isso. Mas eu acho, sinceramente, que se a humanidade quiser evoluir num geral, onde todo mundo, ao invés de buscar sobrevivência, busque felicidade e sobreviva sem esforço, para isso é necessário empatia, eu acho. Quanto mais pessoas poderosas estiverem controlando o mercado, enfim, aí é um papo mais, né, chega em outra área. Mas é algo a se pensar. Um outro problema também sobre a empatia é justamente a forma que você tenta ajudar o próximo. Se você percebe que alguém tá com um problema, ela tá, tipo, fazendo algo que não deveria, na sua ideia. Então, por exemplo, pessoas que ficam o dia inteiro no celular, assistindo no TikTok ou o que seja. É algo ruim, objetivamente, né? Eu acho. Minha opinião. Como que eu vou fazer com que ela pare de fazer isso? É muito difícil. Uma pessoa que não quer mudar, ela não vai mudar. Não importa o que você tente fazer. E a melhor forma de mudar, pelo menos na minha história, na minha experiência, é ter um choque de realidade grande. É você, do nada, perceber que tá completamente errado e a sua vida poderia ser muito melhor se fizesse algo. Esse é o nível, tipo, o jeito mais fácil de melhorar muito. Caso você não tenha isso, tipo, eu não sei o que não ter isso, porque eu tive isso. Então é difícil pensar nesse lado. Como é que eu vou mostrar pra uma pessoa que ela tá errada sem ferir os sentimentos dela? Porque é perigoso isso, né? Se você mostrar, tipo, você tá completamente errado, a pessoa pode afundar mais ainda. Ela pode piorar. Se você não falar nada, ela pode piorar aos poucos. Se você falar de uma vez, você tem que falar bem, você tem que falar certo. E isso que é o difícil a se fazer, né? Como que você mostra pra pessoa que ela tem espaço pra melhora, né? Essa que é a parte complicada de lidar com pessoas. Eu não lido muito com pessoas, tá? Eu sou bem antissocial mesmo. Só que não é porque eu sou antipático. Meio que pelo contrário. Eu me empatizo demais. Eu tenho muita empatia. Só que justamente é essa que é a parte difícil. Se eu chegar pra ela do nada e falar, você tá completamente errada, é difícil. Às vezes eu não sei quais os problemas que ela tem. E às vezes eu não me importo. Justamente por ter o medo do desconhecido. E enfim, tem vários pontos aí. Outra coisa também complicada da empatia é saber o que o outro pensa, o que o outro sente. E entender qual que é a melhor opção, qual que é a melhor escolha se fazer em um ambiente não, em uma circunstância completamente indesejada. Não sei falar português, mas dá pra pegar a visão, né? Um exemplo, né, que eu gostaria de dar é o exemplo da eutanásia. Se alguém tá em um estado vegetativo e não consegue optar por morrer.
E você tem que escolher se é melhor pra ele morrer ou não, ou continuar vivendo do jeito que ele tá vivendo. Isso pra mim é uma parada que é complicada. Eu não gostaria de estar no lugar. E é um momento onde uma pessoa empática sente muito, né? É uma pessoa que não tem empatia provavelmente vai pensar pro lado de é mais fácil morrer porque não vai gastar recurso. Eu não vou gastar meu tempo e essa pessoa não vai voltar a viver mesmo, então não tem problema. Quem tem empatia pode ir pro lado de eu gostaria de viver, eu gostaria de aguentar até o fim, então eu gostaria de me agarrar em uma esperança e não soltar mais até eu morrer. Tipo, não, até não ter jeito mesmo, até eu morrer de formas naturais, sem ninguém matar. Porém, às vezes, o sofrimento eterno, né, no caso até morrer, seja bem ruim, né? Talvez o melhor a se fazer seria matar essa pessoa, o que é muito paia. Não é legal esse tipo de coisa, cara. Se você tiver, tipo, no meio de uma floresta e ver um animal que acabou de ser caçado, tem, tipo, metade da barriga dele tá fora, porque um lobo comeu, só que ele vazou antes, tipo, né, quando você chegou, sei lá. Ele tá agonizando no chão ali, morrendo. E você não tem como pegar esse animal, colocar no carro e ir pra um veterinário. Você tem que finalizar o bichinho, cara. Apesar de ser a pior coisa pra você, é a melhor coisa pra ele, eu acho, do que deixar ele morrendo, sofrendo aos poucos. A não ser que sinta dor. É muito complicado. Eu não sei. Não sei, é muito triste, independente. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo conversando, né? Só falando com uma câmera. Eu gostaria de fazer isso ao vivo, mas não tem público para isso. Então comenta aí o que você acha a respeito da empatia, o que você, né, suas experiências, se você já teve experiência de empatia com uma lesma ou algum ser tão ínfimo. Inclusive, né, comentando um pouco disso, eu já tive empatia por formigas. Eu olhei uma formiguinha trabalhando ali, levando a comidinha dela, falei, nossa, que bonitinho, cara, igual nós fazendo sociedade ali. E nós matando aqui as formiguinhas, né, tadinha delas. Mas assim, formiga vive em sociedade, tem, né, tipo, as cidadezinhas dela é como se fosse um mini micro ser humano. Lesma não, cara, como que eu tive empatia por uma lesma, cara, uma lesma. Não tem nem olho, nariz, nem nada parecido com um ser humano. O meu dedo tem mais funções que uma lesma, eu acho. Então o que eu queria trazer de conteúdo, de conhecimento aí seria isso. A importância da empatia eu acho que é muito importante para a sociedade. E quanto menos pessoas empáticas tiverem, menos vai ter. Como deu pra perceber também, eu não tenho uma fluidez tão grande, eu não consigo ficar num tópico por muito tempo. Eu, né, fui em vários lugares e ainda eu até que fui centrado, tá? Quando eu fico pensando por conta própria, eu vou em outro lugar e não volto. Mas enfim, é isso aí.